E aí, pessoal, os dois times da semana. A decisão de amanhã e o Grenal. O que Quinteiros vai fazer? Quais as preservações? Como o Grêmio se porta? A falta de força no meio-campo parece estar mexendo, inclusive no esquema tático. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar. Placas solares para o seu dia a dia ficar mais barato. Se você paga R$ 1.000 de luz com as placas solares, você terá um desconto de praticamente 90%. E isso para o resto da vida. Então, LR Energia Solar é a solução, sim, para você ter dinheiro para outras coisas. Fale agora com eles através do link da descrição. Tem as placas solares. Saiba que você pode pagar em até 144 meses. Você não tem motivo para não ter as placas solares. Essa é uma solução muito boa para você economizar para sempre. Gente, o Grêmio deixou o Grenal, nós já falamos sobre isso, com muitas inseguranças, com muitas perguntas, com muitas dificuldades. Essa foi uma lógica que a gente acabou determinando, entendendo, pensando, vendo. E diante disso, o Grêmio deve oferecer, sim, mudanças na equipe, tanto no jogo contra o Atlético, tanto no jogo contra o Inter no próximo domingo. Eu trouxe a informação no meio logo depois do Clássico Grenal, que a entrada do Edenilson no meio-campo, no lugar do Monsalve, serviu para dar mais força. O Grêmio ali detectou que tinha dificuldade de força no meio-campo, de fazer o enfrentamento contra o Inter sendo forte, fisicamente falando. E aqui está, para mim, o ponto mais importante das mudanças que o Grêmio pode promover. Na defesa, Gemerson volta, tanto no jogo de amanhã, como no Clássico Grenal. É preciso dizer, claro, que ele passa por julgamento hoje, que ainda tem aquela questão de ser adiado ou não ser adiado. Mas a tendência é que ele volte se não tiver nenhum tipo de dificuldade. Contra o Atlético, volta Gemerson. Na lateral direita, não se surpreendam se nós tivermos mudança. Tendência é de um lateral direito amanhã por preservação física do João Pedro, que mais uma vez sentiu a parte física no Grenal. E eu acreditava que poderia ser o Serrote, mas a informação é que é o João Lucas. É o João Lucas. Na lateral esquerda, o Lucas Esteves e por dentro o Wagner Leonardo com Volpe no gol. Seria João Lucas, Gemerson, duas mudanças em relação ao Grenal. No meio-campo, entra a conversa da força. No jogo contra o Atlético, tu não pode contar com o Edenilson, que foi expulso contra o São Raimundo. Ele não joga. Então, o que o Grêmio poderia fazer ali? O Grêmio poderia tão somente colocar o Dodi fazendo um tripé de volantes com o Monsalve ou o Cristaldo mais solto, Christian Oliveira e Bright White, e repetir isso no Clássico Grenal com o Edenilson ali. Poderia ser feito. Mas isso implica em uma mudança de esquema. Porque tu não terá em algum dos extremas, que seria um meia de origem, essa característica de fundo de campo e também de velocidade de recomposição. E aí tu mudaria a forma de jogar. Algo que, de alguma maneira, o Quinteiros fez quando usou o Monsalve aberto. E a indicação naquela época era de que não foi bom. Mas por que isso está acontecendo? Porque a característica dos dois meias que o Grêmio tem no grupo, o Monsalve e o Cristaldo, criaram um espaço muito vazio no meio-campo e não permitiram que o Grêmio tivesse força no setor. Então, o talento do meio para frente acabou sendo suplantado
pela dificuldade defensiva. Quando o time foi um pouco melhor, o Grêmio sentiu muito e os meio-campistas jogaram muito fácil ali. Essa é uma lógica que de alguma maneira preocupa e que o Grêmio precisa compor já nestes dois enfrentamentos. Contra o Atlético, que tem essa, eu crio essa defesa e que o Edenilson não pode, eu não vejo nenhuma dificuldade do Grêmio manter o mesmo esquema com os dois extremos e fazer o enfrentamento. Já contra o Inter, eu não acredito. Pode até manter os extremos, mas não vai jogar com o meio-campo tão leve e com tanta dificuldade. São convicções que aos poucos vão sendo colocadas. Até o momento, o que nós vimos do treinador foi um treinador muito fixado em uma forma de jogar. A partir das dificuldades e das derrotas, nós temos que ver mudanças. Não há por que o Grêmio insistir em algo que em alguns momentos deu muito errado. Então essa, para mim, é a grande semana até agora de discussão com relação ao treinador. O Grêmio vai contratar um meio-campista e o Grêmio vai contratar um zagueiro. Mas nós estamos vendo aí os jogadores que de alguma maneira estão bem nesse momento, eles não vão ser tirados dos seus clubes diante de alguma coisa relacionada principalmente para as equipes que têm enfrentamentos contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então tu não vai conseguir subir o teu nível de maneira consistente nessa janela. Tu não vai conseguir. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver o São Paulo jogar contra a equipe do Palmeiras, um jogão de bola que mostra como a gente está atrás. A gente está muito atrás. Fisicamente falando, tecnicamente falando, estruturalmente falando, o Grêmio está muito atrás dos dois times. Eu nem entro tanto no Palmeiras, que com o Vitor Roque vai ser um time muito difícil de ser batido, mas o próprio São Paulo. A parte física dos zagueiros. O Grêmio tentou o Arboleda, por exemplo, não chegou nem perto de conseguir contratar. Nem perto. Então, para mim, essa é a discussão da hora. É o momento que a gente pode também testar situações. O fato é que, pelas convicções, faltou força no meio e o Grêmio vai mudar. Eu acredito, para encerrar, que na estrutura do jogo contra o Atlético não vejo isso, mas no Grenal não se surpreendam se nós tivermos Dodi, Edenilson e Vijaçante, para exatamente poder dar consistência e força, além de velocidade para o meio-campo que foi suplantado pelo meio-campo do Inter, tentando criar situações de que a bola chegue no lado do campo para o talento do Christian Oliveira e do Amusa. Amanhã não acredito tanto nisso, mesmo que saiba que o Grêmio precisa mudar algumas coisas para tentar sair com uma grande vitória lá de Minas Gerais. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.